que a gente vive tempos de muita inquietação, de vários problemas acontecendo no âmbito político, econômico, ambiental, educacional, no sistema de saúde, enfim, isso todo mundo vê. Mas o que a gente pode fazer para de fato provocar uma mudança? A visão de mundo quântico, ela levanta essa bandeira, ela convida a sociedade a entrar nesse movimento do ativismo quântico. Nesse vídeo eu quero falar com vocês quais são as ferramentas que um ativista quântico pode usar, deve se apropriar para de fato provocar essas transformações não só internamente, mas também em toda a sociedade. Eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Momento Quântico. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, eu te peço que antes de você continuar com esse vídeo, você já clique nesse botão vermelho, se inscreva, ativa a notificação e assim você garante que será avisado sempre que novos conteúdos entrarem aqui no canal. Como que um ativista quântico pode provocar as transformações em si e na sociedade? Quais são essas ferramentas que a gente pode e deve usar a nosso favor? Bom, existem 3 princípios fundamentais dentro da visão de mundo quântica, que é o princípio da não localidade, o princípio da descontinuidade e o princípio da hierarquia entrelaçada. E esses 3 princípios são as ferramentas que a gente usa nesse processo de criatividade, de transformação, de mudança. E aqui nessa sequência de vídeos a gente vai entrar no detalhe de cada um desses princípios, conhecer quais são os experimentos que validam, cientificamente a existência desses princípios, e eu vou compartilhar uma dica, uma prática, um exercício que você pode fazer para entrar em contato, para experienciar um pouco dessa teoria. E por mais maluca, mágica, mística que a física quântica possa se apresentar em alguns momentos para nós, ela ainda não tirou a responsabilidade da gente experienciar aquilo que a gente estuda. Então, teoria sem prática não leva ninguém a lugar nenhum, não promove a evolução enquanto espécie que a gente precisa, enquanto humanidade, enquanto sociedade. Então, eu vou sempre buscar trazer de alguma forma recomendações práticas para a gente vivenciar esse conhecimento. E nesse vídeo, então, a gente vai abordar o primeiro princípio, que é o princípio da não localidade. Antes, vamos analisar um princípio da ciência materialista, que é o princípio da localidade. A localidade, ela tem uma ideia de que todas as influências que causam uma mudança ou um movimento viajam continuamente pelo espaço e pelo tempo, um pouco de cada vez. Vamos pensar num exemplo. Se você joga uma pedra num lago que vai provocar aquele movimento ondulatório, pensa que perto da onde você jogou essa pedra tinha ali uma pétala de uma flor. Essa pétala, estando perto do objeto, onde causou essa força central que provocou esse movimento, ela vai sentir com maior intensidade essa força da onda. Agora, se eu tivesse essa pétala lá no final do lago, à medida em que essa onda, com o espaço, com o tempo, com a distância entre o objeto central e lá fora, ela vai perceber, ela vai sentir a intensidade dessa força de uma maneira bem menos impactante do que aquela pétala que está próximo ao objeto. Então é como se a gente pensasse que quanto mais próximo eu tô de determinada força, de determinado movimento, maior o impacto aquilo tem sobre mim. E quanto mais distante eu tô daquele objeto, daquele evento, menos impacto. Então tem essa relação de distância, da viagem, de um objeto, de um movimento, enfim, pelo espaço e pelo tempo. É nesse domínio da realidade que a gente vive, que a gente tem a percepção de que as coisas estão acontecendo. Então, nesse exato momento, eu estou gravando aqui para esse celular e a minha voz, a onda sonora, ela respeita esse espaço e esse tempo. Talvez a pessoa que esteja no apartamento do lado, ela não me escute porque existem obstáculos que impedem que essa onda viaje e chegue com a mesma intensidade do que se tivesse uma pessoa aqui nesse ambiente. Então, quanto mais próximo eu tô,
mais impacto eu tenho, quanto mais distante, menos impacto. E essa é a ideia, né, da ciência materialista de localidade. Então, a gente está dentro de um domínio onde regras de espaço e de tempo são aplicadas e verificadas. A própria teoria da relatividade de Einstein comprovou tudo isso de maneira inquestionável. E ele mostrou que a velocidade máxima que a gente consegue atingir dentro do espaço-tempo é a velocidade da luz, que representa 300 mil quilômetros por segundo. Mas, para os objetos quânticos, o princípio da localidade não se aplica. Ironicamente, Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, que teve um papel fundamental para a construção do princípio da localidade, também teve aí um papel importante junto com outros cientistas para ver a viabilidade da não localidade quântica. E eles perceberam que quando dois objetos quânticos eles se tornavam tão correlacionados que ainda em distâncias gigantescas eles mantinham essa influência, não tinha impacto pela distância. Então, uma vez que eu interagia com um determinado objeto, o outro que tinha sido correlacionado, ele sentia a mesma influência de maneira instantânea. E aí, como que isso poderia acontecer se a gente vive dentro de um domínio da realidade que tem o espaço e o tempo como premissas importantes? E um outro experimento que traz essa comprovação científica da comunicação sem sinal em objetos quânticos é do Alan Aspect. Para a ciência, estava claro que essa interação instantânea e não local acontecia no mundo microscópico. Mas será que no mundo macro essa interação poderia também acontecer? E aí foi que o experimento do Jacobo Greenberg, que é um neurofisiologista mexicano, ele testou a possibilidade da não localidade envolvendo humanos. E aí o experimento ele consistiu na presença de duas pessoas que meditaram por 20 minutos com a intenção de sustentar a comunicação não local. Depois essas pessoas elas foram separadas e colocadas em câmaras que eles chamam de Faraday, que são câmeras que protegem, que blindam, né, impedem que qualquer tipo de interação, de sinal eletromagnético possa acontecer. Então elas estavam totalmente blindadas com os eletrodos presos no cérebro para medir a atividade cerebral, para medir ali o que acontecia na comunicação do cérebro. E em uma dessas pessoas, eles jogavam luzes, eles disparavam alguns flashes e observavam como que o cérebro se comportava, né? Que tipo de movimento acontecia. E eles observaram que simultaneamente o cérebro daquela outra pessoa, que também estava sendo monitorado, ele apresentava a mesma variação daquela que estava recebendo os estímulos. Então, a conclusão desse experimento é que precisaria existir também esse domínio da não localidade para que a comunicação entre os cérebros pudesse acontecer de maneira instantânea. Não faria sentido, né? Não haveria resposta que pudesse contradizer a possibilidade da não localidade quântica também para humanos. Então, esse experimento ele foi feito pela primeira vez em 92 ou 93, se eu não me engano, e depois ele foi repetido por várias outras pessoas para que pudessem constatar e validar que realmente era possível a comunicação não local, instantânea, sem sinal, para humanos também. E o princípio da não localidade, ele valida todos esses fenômenos que a gente chama de paranormal, extrasensorial, como a visão remota, como telepatia, ou então eu tenho certeza que você já passou por uma situação de pensar numa pessoa e essa pessoa te ligar na mesma hora que você pensa nela. E isso acontece por conta do domínio da não localidade, onde a gente se comunica, onde a gente está correlacionado uns com os outros e a gente tem essa possibilidade de uma comunicação instantânea. Legal, Cris. E como que eu uso essa informação? De que maneira isso impacta, muda a minha vida? Bom, acessar a não localidade é a maneira mais fácil da gente acessar a consciência una, acessar Deus, a inteligência divina, enfim, no campo não local é onde residem todas as infinitas possibilidades.
A gente usa esse jargão, né? A física quântica é a física das infinitas possibilidades. E onde estão essas possibilidades? Estão na não localidade. Então, o treino de acessar essa não localidade é uma forma da gente sair do condicionamento do ego, né, da matéria, da memória, daquilo que acontece de maneira física e material, e eu me proporcionar novas experiências, um processamento novo de informação, bem aquela ideia de eu acessar a nuvem, né? Então, usando aí uma comparação tecnológica, quando eu quero fazer o download de algum aplicativo novo, de alguma informação ou de alguma atualização, eu vou acessando isso de uma nuvem que tem todas essas informações disponíveis. E é como se esse espaço, que não é um espaço, né, mas esse domínio não local, ele fosse esse campo das potencialidades e eu pudesse acessar essas informações infinitas. O campo da não localidade é o que permite, por exemplo, a ideia da cura à distância, porque eu trabalho fora do espaço e do tempo. É também o que dentro do Reiki a gente fala de enviar a energia para um evento futuro ou para um evento do passado. Como que isso faria sentido, né? De que maneira isso poderia acontecer? Acessando a não localidade, porque na não localidade eu estou fora do espaço e do tempo. Os próprios atendimentos, terapias holísticas, né, de cura energética, que trabalha de forma online. Então, como que eu acesso a informação daquela pessoa? Como que eu consigo ter algum tipo de interação se eu estou conversando com ela à distância, né, por uma videochamada? Tudo isso é possível graças ao domínio não local, graças ao princípio da não localidade. A gente vai usar a não localidade principalmente para provocar os insights. E aí a gente entra no segundo princípio, que é o princípio da descontinuidade, que é o tema do próximo vídeo. Mas a maneira prática da gente entrar em contato com essa consciência não local ou com esse domínio não local é através da meditação. Quanto mais eu espaço, quanto mais eu observo os meus pensamentos, eu vou criando essas lacunas entre um pensamento e outro, nessa lacuna eu acesso a não localidade. Então a gente precisa incorporar a prática da meditação para treinar essa habilidade de acessar a não localidade e trazer de lá informações que sejam criativas, inovadoras, que possam provocar saltos quânticos em mim, na minha maneira de processar, de ver a vida, e também que essas ideias possam contribuir e colaborar com a transformação da sociedade. Bom, esse foi o primeiro princípio, o princípio da não localidade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem o exercício da meditação como forma de acessar a não localidade. E a gente vai ver nos próximos vídeos o princípio da descontinuidade e o da hierarquia entrelaçada. E apesar de eu classificar eles nesses vídeos como primeiro, segundo, terceiro, eles não seguem uma ordem. Eles, na verdade, acontecem tudo junto ao mesmo tempo, um está diretamente ligado ao outro, não dá pra gente separar e falar, não, agora é só um, agora é só outro, agora é só outro, né? Então, a gente vai dividir isso para a construção desses conteúdos, mas na prática os três se mesclam, se movimentam, caminham de mãos dadas. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se tem alguém que você conhece que se interessa por essa visão de mundo quântico e quer saber um pouquinho mais, compartilha esse link e convida essa pessoa a acompanhar os vídeos da série Momento Quântico. E a gente se encontra no próximo vídeo. Gratidão pela sua presença e pela sua escuta.